as regiões do Brasil, o Sul foi a mais disputada. Os gaúchos se acostumaram a participar de duros combates contra os países vizinhos. Essas disputas fizeram com que a província de São Pedro do Rio Grande do Sul tivesse alguns dos melhores generais do país. Mas também destruíram a economia local, que sofria com os altos impostos cobrados pela coroa. Foi nesse clima que Bento Gonçalves da Silva cresceu. 10º filho de um fazendeiro português e uma gaúcha, Bento nasceu em 1788, na cidade de Bom Jesus do Triunfo. Entre 1811 e 1828, lutou 3 guerras onde hoje é o Uruguai. No final desse período, já era tenente-coronel do Exército. Ele teve uma participação fundamental nas Guerras do Prata e foi... Dali ele ganhou o posto de comandante da Guarda Nacional, que é um posto político, não só pelas qualidades militares dele, mas pelas qualidades políticas dele. Nesta época, o país passa por um período de agitação. Em 1831, Dom Pedro I abdica ao trono. Sem o imperador, a insatisfação aumenta em várias províncias. No sul, além dos impostos na exportação do charque e na importação do sal, a justiça corrupta e as ideias libertárias francesas e norte-americanas preparam o terreno para uma revolta. O Rio Grande fica dividido entre os conservadores, chamados de caramurus, e os liberais, defensores do federalismo e da república. Esses liberais ficaram conhecidos como farrapos, por causa das roupas que vestiam. Em 18 de setembro de 1835, Bento Gonçalves comanda a tomada de Porto Alegre. Em poucos dias, a revolta se alastra por todo o Rio Grande e os inimigos dos liberais fogem da província. Com a vitória, Bento escreve ao regente Diogo Feijó, exigindo a nomeação de um governante da confiança dos farrapos. Feijó nomeia um gaúcho para a presidência da província. Mas os adeptos da República não aceitam o nome indicado e querem continuar a luta. Bento Gonçalves fica do lado dos republicanos e a província mergulha em uma guerra civil. Com a ajuda de alguns comandantes gaúchos, as forças imperiais conseguem retomar Porto Alegre. Na tentativa de recuperar a capital gaúcha, Bento sofre uma emboscada e é levado preso para o Rio de Janeiro e depois a Salvador. Mas em setembro de 1837, ele consegue fugir e 2 meses depois chega ao Rio Grande. De volta ao campo de batalha, ele já não é apenas o comandante da Revolução. Enquanto estava fora, o general Antônio de Souza Neto proclamou a República Rio-Grandense e a maioria das câmaras municipais elegeu Bento presidente dos gaúchos. Ele era um grande estancieiro, era um hábil político e um hábil comandante militar também, e encarnava em si as qualidades de ser um bom gaúcho, ser um homem de a cavalo, né? E de ser, além disso, de ser uma pessoa honrada, uma pessoa de prestígio, de palavra também, né? E esses atributos, claro, quem não quer que o nosso herói seja uma pessoa assim, né? Ele toma posse e, no ano seguinte, lança um manifesto no qual defende que os gaúchos não são separatistas, mas sim republicanos. Por isso, poderiam formar uma federação com as demais províncias que conquistassem a independência. Em 1839, a Revolução chega a Santa Catarina. A Câmara Municipal de Laguna funda a República Juliana. A participação catarinense na guerra dura pouco, mas mostra que o objetivo dos gaúchos é espalhar a revolução. Depois de 5 anos de guerra, republicanos e monarquistas estão cansados e tentam dialogar. Mas as autoridades imperiais querem a rendição pura e simples dos rebeldes e a luta continua.
No ano de 1842, Bento Gonçalves convoca uma Assembleia Constituinte. Na ocasião, ele presta contas de seu governo. Em poucos anos, as exportações de charque e couro triplicaram. Uma nova eleição acontece e Bento é reeleito presidente. Mas conflitos internos e acusações entre os rebeldes fazem Bento renunciar à presidência e deixar o comando do exército Farroupilha. Com isso, o general e fazendeiro Davi Canabarro assume a direção dos gaúchos no conflito. Para tentar pôr fim à guerra, Dom Pedro II envia ao Rio Grande do Sul o general Luiz Alves de Lima e Silva, o Barão de Caxias. O general acumula as funções de presidente e comandante militar da província e inicia uma campanha contra o exército Farroupilha. O Caxias, ele teve o grande papel dele foi justamente porque ele era um militar brilhante, ele não era um grande comandante. Ele era um militar com uma visão política e diplomática tremenda. E ele, quando ele foi, outra pessoa jamais iria conseguir pacificar o Rio Grande do Sul. Talvez até conseguisse, mas não com a versatilidade, com a visão que ele teve, com a firmeza que ele teve e com a rapidez que ele conseguiu isso também. Após uma série de batalhas, os rebeldes sofrem duras derrotas e Caxias procura Bento Gonçalves para negociar a paz. Bento não é mais presidente, mas continua o líder dos gaúchos. Ele percebe que o fim da guerra era inevitável. Ele recomenda a Canabarro que aceite os termos do barão. No dia 25 de fevereiro de 1845, termina a Guerra dos Farrapos. Pelo acordo, o Império assumiria a dívida dos republicanos, os oficiais do exército Farroupilha continuariam com as mesmas patentes no exército brasileiro e os prisioneiros seriam anistiados. O barão promete ainda que os farrapos indicariam o próximo presidente da província. A elite rio-grandense, que foi quem promoveu a Revolução Farroupilha, com essa paz honrosa de Ponche Verde, ela conseguiu o que queria, ou seja, manter as suas terras, manter o seu prestígio, e isso foi fundamental para a pacificação da província. E não se aboliu a escravatura, mas se deu alforria aos escravos que tinham lutado na guerra. Mas não se mexia na estrutura fundiária e na estrutura social do Rio Grande do Sul. Isso não foi mexido. Bento Gonçalves não pode comparecer à pacificação. O ex-presidente gastou quase todo o patrimônio com a guerra, estava cansado e com a saúde abalada. Ele morre em 18 de julho de 1847, quando passava pela cidade de Pedras Brancas. Idealista e libertário, Bento Gonçalves foi o grande chefe da Revolução Farroupilha. Ele defendeu que o país se tornasse uma república federativa e, por isso, é um dos construtores do Brasil.